Olá, meninas, tudo bom com vocês? Aqui para mais um momento de interação com esse grupo lindo do Eu Escolho Me Amar. Eu tenho atendido várias meninas, mulheres, esses dias que estão passando por muita ansiedade, muito medo dessa situação e que isso terminam ficando sem dormir, sem se alimentar direito, tendo pesadelos, enfim. Esse momento é um momento de muita introspecção, pelo menos no meu ponto de vista, é um momento que exige que a gente olhe muito para dentro, a gente está em isolamento. Se eu estou isolada do mundo exterior, eu preciso me conectar com o meu interior, eu preciso me conectar com o meu interno. E hoje eu vim trazer um exercício aqui para ajudar você que nesse momento está aí sentindo um monte de coisa e não sabe como dar vazão para esse sentimento, como eliminar esse sentimento. Algumas das minhas clientes já conhecem essa técnica, mas outras que estão aqui no grupo pode ser que ainda não conheça. Então, o nome dessa técnica é EFT, é uma técnica de liberação emocional. A finalidade dessa técnica é trazer, vamos dizer assim, desenferrujar alguns pontos no nosso corpo que estão acumulados de uma determinada energia. De onde vem essa técnica? Essa técnica é uma derivação da técnica oriental da acupuntura, tá? Então ela usa os meridianos, os pontos energéticos da acupuntura que foram mapeados lá na medicina oriental. E ela já é comprovada cientificamente, tem vários estudos comprovando a eficácia dessa técnica, que faz com que a gente elimine a somatização, esse acúmulo de energia em alguns pontos do nosso corpo, tá bom? Então, o que acontece? Quando o nosso corpo é energia, né? Quando a gente vai lá no médico fazer aquele examezinho que coloca um monte de adesivo grudado aqui, é para medir a nossa frequência, a nossa energia. E a gente já tem estudos comprovando que algumas energias elas ficam presas. Então, quando a gente repete alguns pensamentos, nosso pensamento também é uma energia, uma frequência. Quando a gente repete pensamentos, situações, quando a gente visualiza algumas situações do passado que já aconteceram, ou quando a gente começa a criar situações e lá no futuro criar alguma coisa lá, e aí aquilo também é uma energia, essa criação também é uma energia. Quando a gente repete muito isso e essa repetição é acumulada, vem junto com uma carga emocional negativa, ela causa uma estagnação no nosso corpo. E essa estagnação, ela vai somatizando em alguns pontos do nosso corpo. Então, essa técnica trabalha a liberação emocional desses pontos energéticos que ficam presos nos nossos meridianos e que elas terminam ocasionando as doenças pelo seu acúmulo, por essa repetição. Eu espero que tenha ficado claro, mas se você não entendeu, você me manda uma mensagem que eu te explico novamente, tá bom? Então, o que a gente precisa entender? Que essa técnica, ela libera a emoção acumulada de alguns pontos do nosso corpo. Eu vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Você que já é mãe, não sei se todas são mães, mas assim, quando a gente é mãe, que a gente enche o peito de leite, algumas mulheres, elas empedram, o leite fica empedrado, ele vira uma bolinha. E aí o médico vem, quando a gente vai para poder murchar essa bolinha, ele vem com o dedo e aperta e faz assim. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu passei. Veio, apertou lá na bolinha até aquele leite começar a se diluir, diluir e murchar aquela bolinha, né? Então é mais ou menos isso. Outro exemplo também é quando a gente
tensiona o músculo, né? E quando a gente está com o ombro pesado, cheio de nó no músculo, assim, do pescoço, aquilo ali é que o músculo se enrijeceu e ele não voltou para o lugar. Então a gente vai ali e faz uma massagem para o músculo voltar a relaxar e voltar ao normal. Então a nossa energia emocional, ela também faz isso, ela se acumula, ela se prende em determinado lugar e ali ela vai começando a enferrujar, vamos dizer assim, né? Fica preso ali, não vai nem para o lado nem para o outro. Então, essa técnica é para liberar, é para fazer essa massagem nesses pontos para que essa energia comece a fluir novamente, tá bom? Então, como é que é a aplicação dela? Você vai pensar numa situação, por exemplo, vamos dizer aí que você está muito ansiosa. Perceba, por que você está ansiosa nesse momento? É medo dessa situação? É medo do desconhecido? É medo da doença? O que é? Por que da ansiedade? A ansiedade é um sintoma de alguma coisa. O que é essa coisa? Identifica aí, é uma situação, uma discussão com o marido, desentendimento com o filho, é o quê? Essa situação te trouxe alguma outra coisa. O que foi? Uma raiva, uma tristeza, uma mágoa, uma culpa? O que ela está te trazendo, tá? Então você vai perceber qual é esse sentimento que tem por trás. Vamos dizer que é uma culpa. Você se sente muito culpada e você fica lembrando dessa situação e toda vez que você lembra te dá um tremor, te dá uma suadeira, te dá um mal-estar e aí você fica ansiosa, tá? Então a gente vai trabalhar nessa primeira sensação, a culpa, tá? Nesse sentimento da culpa e não na ansiedade. A ansiedade é um resultado, tá? Então você tem que encontrar a causa. Vamos dizer, por exemplo, eu tenho algumas clientes que elas estão tendo insônia. Você está tendo insônia por algum motivo. Qual é esse motivo? É uma situação? É um medo? É uma insegurança? O que é que está te tirando o sono? Identifica isso. A partir do momento que você identificou o que é, você vai dar uma nota. Então, vou pegar o exemplo da culpa. Vamos dizer que de 0 a 10, essa situação que me traz esse sentimento de culpa hoje está no nível 8, tá? Então eu vou fazer a técnica, vou aplicar essa técnica para aliviar esse sentimento. Então vou fazer uma rodada aqui completa para que você entenda como aplicar a EFT, tá bom? O primeiro ponto da EFT é esse ponto aqui do karatê, tá? Você vai vir com as pontinhas dos dedos, pode ser 2, pode ser 3, pode ser a mão aberta, não tem problema, não tem um critério. Eu gosto de fazer só com as duas, com os 2 dedinhos. Você vai pegar esse pontinho aqui, ó. A gente tem um ponto energético aqui, tá? Então você vai pegar aqui nesse pontinho, é o primeiro ponto, e você vai se concentrar nessa situação que te trouxe esse sentimento de culpa, tá? Respira, solta o ar. Vai lembrando tudo do sentimento, vai lembrando da situação, de todo esse sentimento de culpa. Mesmo com todo esse sentimento de culpa, por conta dessa situação que eu vivi, eu me amo e me aceito, total e completamente. Mesmo com toda a culpa, com toda essa situação que me trouxe muita culpa, muita chateação, essa culpa me dá um aperto no peito, um suor na mão. Essa culpa me dá um tremor. Toda vez que eu lembro dessa situação, de tudo que eu falei, de tudo que eu escutei, eu me sinto muito culpada. Sentir isso é muito ruim, me dá muita tristeza, me dá um vazio. Todo esse sentimento de culpa me dá uma vergonha também. Essa culpa, de toda vez que eu lembro essa situação, de todas as decisões que eu tomei, eu me sinto muito culpada. Essa culpa
me deixa muito aflita, me deixa muito ansiosa. Você vai vir aqui agora, ó, vai ter o sutiã embaixo da marca do sutiã, tá? Tem um pontinho aqui, você vai bater nesse pontinho aqui, reto com a dobrinha do seio, aqui embaixo do sutiã. Todo esse sentimento de culpa, ele me deixa muito mal, esse sentimento me faz muito mal. Agora você volta lá pro alto da cabeça, tá bom? Esse ponto aqui, ó, é bem no meio da cabeça aqui, ó. A gente tem um ponto energético aqui das memórias, das lembranças. E aí você vai lembrando de toda essa situação que te trouxe essa culpa, ou essa tristeza, ou essa mágoa, essa raiva, qualquer sentimento que seja ruim, que esteja te fazendo mal. E você vai lembrando desse sentimento. No início da sobrancelha, toda essa culpa que me trava, me paralisa. Com medo de sentir isso de novo, eu deixo de fazer coisas. Eu evito pedir perdão, eu evito desculpar. Esse sentimento de culpa me faz me sentir inútil, me faz me sentir humilhada. Esse sentimento de culpa me faz querer me afastar das pessoas. Eu fico com medo de errar de novo por conta de toda essa culpa. Então, é aqui no início da sobrancelha, no finalzinho da sobrancelha, nesse ossinho aqui em cima do olho, entre o nariz e a boca, no queixo, nesse ossinho aqui, ó, da clavícula aqui, você pode bater com a mão também, não tem importância. Vai pensando no sentimento e vai bater, tá? Vai dando tappings. Agora você fez duas rodadas. Essa terceira rodada você vai liberar, tá? Você vai deixar sair esse sentimento. Apesar de todo esse sentimento de culpa, eu me amo e me aceito total e completamente. Eu permito que essa culpa vá embora agora. Eu me liberto dessa culpa agora. E toda vez que eu me liberto dessa culpa, eu me amo e me aceito total e completamente. Eu deixo embora toda essa situação que me trouxe culpa. E eu me permito a aprender com ela. Eu me permito sentir coisas novas, a sentir sentimentos melhores. Eu me liberto de toda essa culpa. E quanto mais eu me liberto dessa culpa, mais eu me amo, me aceito total e completamente. Eu me aceito, eu deixo ir embora todo esse sentimento de culpa. Eu deixo ir todo esse sentimento de culpa, eu me amo e me aceito incondicionalmente. Respira, solta o ar, sente seu corpo e mede novamente. Como é que está esse sentimento agora? Lá no início a gente tinha dado uma nota 8 e agora você vai perceber o seu corpo, perceber o sentimento, lembrar da situação e vai se dar uma nota. Agora esse sentimento ele tá 3, tá 2. Às vezes, dependendo da intensidade, dependendo se tiver outro registro emocional vinculado com essa memória inicial, pode ser que esse sentimento mude, pode ser que de culpa passe para raiva, pode ser que de 8 passe para 10, e aí você vai fazer novamente outra rodada, tá bom? Até você sentir o alívio. Por exemplo, se você estava fazendo lá e o sentimento mudou, foi de culpa para raiva, você vai terminar essa rodada da culpa e aí você vai fazer novamente uma rodada, mas agora pensando nesse sentimento da raiva, tá bom? Então você vai pensar de novo, por que eu tô sentindo raiva? Eu senti raiva porque naquela situação alguém falou uma coisa e não precisava dizer aquilo, foi desnecessário e não sei o que, fiquei com raiva daquela pessoa. Então a sua percepção diante daquela mesma situação mudou. Então você vai trabalhar esse sentimento que veio depois. Então você vai fazer toda uma rodada pensando na raiva, tá bom? Então você vai tocar nesses pontos, você vai começar com a mão, passa a cabeça, início da sobrancelha, final, ossinho, aqui em cima, aqui embaixo, aqui
na clavícula e aqui embaixo do sutiã. E você vai fazer primeira vez falando do sentimento, segunda vez falando do sentimento e terceira vez você vai passar se perdoando, liberando aquela emoção, deixando ela ir, se libertando dela, tá? E aí você termina de novo aqui na mão, tá bom? Então essa é a técnica. Ela é simples, é fácil de aplicar, mas é extremamente poderosa. Você só vai saber se ela é poderosa se você aplicar, se você experimentar. Então se permita experimentar nesse momento, tá bom? Faça, experimente, faça a técnica conectada. O que é conectada? Você tem que prestar atenção no que você está sentindo. Então não adianta você tá lá lavando roupa, agora eu vou parar e vou bater aqui. Não, não é assim. Então você tem que parar, se concentrar, pensar na situação. Às vezes a situação acabou de acontecer, vamos dizer, você brigou com alguém, brigou com seu marido, brigou com seu filho, você está chateada, você está nervosa, está com a mão suada, está fervilhando de raiva, de tristeza, de dor, enfim, você está sentindo ali naquele momento da situação, você pode sair, parar um pouquinho para fazer, então você vai lá, vai no banheiro, vá no quarto e faça essa técnica até você sentir que o corpo voltou para o equilíbrio, tá bom? Então experimente, é uma técnica muito boa, eu tenho usado muito esses dias, tá? Então ela serve para diversas coisas, para ansiedade, para medo, para tristeza, para depressão, para insônia, enfim, para qualquer coisa que te traga dor, você aplica essa técnica. Tem vários vídeos falando sobre essa técnica na internet, então você pode ir lá e pesquisar também. Tem vários estudos, é comprovado cientificamente a eficácia da EFT, tá? Então, se você tiver mais dúvida, vá na internet, pesquise um pouquinho mais sobre o assunto para você ter certeza de que funciona. Mas você só vai ter certeza mais ainda se você aplicar, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado e que você aplique e que você consiga, de fato, trazer equilíbrio para o seu corpo nesse momento, tá bom? Tchau, beijinho, pessoal, até a próxima.